Bom dia a todos. Declaro abertos os breves comunicados para iniciar o nosso dia. Convido agora para fazer uso da palavra por 3 minutos a deputada Lídice da Mata. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas. Senhor presidente, quero fazer um apelo ao presidente da Casa, o presidente Rodrigo Maia, para que ponha para aprovação a urgência do PDL 381 de 2020, que susta os efeitos da portaria do Ministério da Saúde 2282, que é absolutamente ilegal. As exigências desta portaria não estão previstas na Lei 12.345 de 2013, nem na portaria anterior de 2005, que regula o funcionamento do serviço de aborto legal. Atenta contra o princípio de sigilo profissional dos profissionais de saúde envolvidos e busca o constrangimento emocional das meninas e mulheres vítimas de violência sexual, revitimizando-as e lhes negando um direito previsto no Brasil desde 1940. Enquanto esta portaria vigora, centenas de meninas de 10, 11, 12, 13, 14 anos e mulheres são estupradas no Brasil. Portanto, senhor presidente, em nome da vida destas crianças e mulheres brasileiras violentadas, que nós solicitamos essa urgência aos líderes e ao presidente da Casa. Esse PDL é da nossa autoria, da deputada Jandira Fegali, minha, de Fernanda Melchiona, de Perpétua Almeida, de Alice Portugal, de Sânia Bonfim, de Luísa Erundina, de Natália Bonavides, de Áurea Carolina, de Érica Cocai, de Maria do Rosário, e tenho certeza, com o apoio de muitas outras mulheres, quiçá da maioria ou da unanimidade da bancada feminina. Ela conta, com certeza, também com o apoio de todos os deputados que, com misericórdia no coração, compreendem a necessidade de que estas crianças não sejam constrangidas, obrigadas a fazerem uma ultrassonografia para lhe impor a permanência de uma gravidez completamente indesejada e difícil para a sua infância poder conviver com ela. Portanto, senhor presidente, em nome da vida dessas mulheres e crianças do nosso país, nós pedimos à presidência da Casa e aos líderes para pautarem a urgência do nosso PDL, do PDL da deputada Jandira Fegali, com coautoria de todas essas outras, 381 de 2020. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Agora eu convido para fazer uso da palavra o deputado Valmir Assunção. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, venho aqui fazer uma denúncia, que é justamente o tratamento que a Caixa Econômica Federal, sobretudo aqui em Salvador e na Bahia, está dando aos pequenos e microempresários, é um negócio desrespeitoso. Às vezes leva 30, 60 dias para poder atender o pequeno empresário, o microempresário. E justamente o microempresário e o pequeno empresário é quem mais produz emprego nesse país, não merece ser tratado dessa forma. Eu sei que a estratégia do tratamento é justamente pela vontade do governo Bolsonaro de privatizar a Caixa Econômica Federal, mas não pode ter essa crueldade contra os pequenos empresários e os microempresários do nosso Estado. Então essa é uma questão séria e grave que eu quero denunciar. A outra questão, senhor presidente, que eu quero falar é que é um absurdo o governo Bolsonaro encaminhar a essa casa um projeto para criar mais impostos, porque recriar a CPMF o povo não pode aceitar, porque a criação de um novo imposto significa fazer com que as pessoas mais pobres desse país paguem a conta da crise, e os trabalhadores não podem pagar a conta da crise.
eu aceito criar novo imposto se for o imposto das grandes fortunas. Colocar o imposto das grandes fortunas, aí sim, mas para o trabalhador, para o pobre, pagar mais imposto, nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Ainda mais que o governo Bolsonaro ainda manda cortar recursos da educação e da saúde. A educação precisa cada vez mais de investimentos, senhor presidente, e a saúde também. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, como é que essas pessoas pobres que vivem nesse Brasil estariam sendo atendidas? Então nós temos que fortalecer o SUS, nós temos que fortalecer as políticas públicas. Por isso, quando se trata de saúde e educação, nós temos que aumentar os recursos. Por isso, os deputados federais e os senadores têm a responsabilidade de, na discussão do orçamento, impedir que o governo federal corte os recursos da saúde e da educação para o ano que vem. Nós temos que encontrar mecanismos que fortaleçam os recursos da educação e da saúde. É só tirar os juros dos banqueiros, porque o governo federal paga juros demais aos banqueiros. Nós precisamos reverter esse juro para investir na educação e na saúde. Essa tem que ser a diretriz do Congresso Nacional, senhor presidente. Obrigado, deputado. Realmente concordamos que cobrar mais impostos da população é impossível. Nós precisamos trabalhar para reduzir essa carga tributária urgente. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado General Girão. Tudo bem, presidente, demais colegas deputados, estão me ouvindo bem? Deputado, lhe escuto, mas quero lhe fazer uma recomendação. Não sei se está fazendo uso via celular, o senhor está de lado. Se o senhor puder girar o aparelho para que o senhor... Isso, perfeito. Agora todos estão ligando. Aqui está melhor? Sim, agora eu escuto bem e o senhor agora está visivelmente perfeito na imagem. Muito obrigado. Peço que comece a computar meu tempo aí. Está à sua disposição. Olha, começamos hoje a Semana da Pátria, certo? Então, que a gente possa demonstrar o nosso patriotismo, o nosso sentimento de orgulho de sermos brasileiros nesse momento aí. E lamento muito que a esquerda, essa oposição aí, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, insistem em falar mal do governo federal, insistem em falar mal da Caixa Econômica, que está fazendo um trabalho ímpar no pagamento dos auxílios emergenciais, está fazendo um trabalho maravilhoso no apoio aos demais empresários e microempresários. É uma quantidade enorme de pessoas sendo atendidas e ainda tem gente que lamenta, que reclama disso daí. Então, desculpa o colega do PT aí que falou, mas não tem condição, tá certo? Agora, vamos lá. A sanha dessa prática raivosa feita pelo Partido dos Trabalhadores, especialmente no Rio Grande do Norte, agora está atacando a Petrobras. A Petrobras que foi assaltada em mais de 25 bilhões nesses quase 14 anos aí de governos do PT e Companhia Limitada. 25 bilhões. Os desinvestimentos da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte foram muitos. E aqueles políticos, inclusive a atual governadora, que foi deputada federal, senadora, não, ficava calada, não falava nada quando o desinvestimento aconteceu da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte. Agora que está sendo feita uma sessão dentro do princípio da cobrança que o governo federal está fazendo, das ações serem feitas para que possa haver a melhoria na produtividade. Somente com as primeiras sessões ocorridas nesse começo de ano de 2020, a Petrobras já aumentou em 30% a produção de petróleo nos campos terrestres no Rio Grande do Norte. E ela está fazendo isso para investir em águas profundas. Então, este sim é um trabalho sério sendo feito pela Petrobras, pelo Ministério das Minas e Energia, um trabalho que a gente espera que possa atrair, sim, investidores, possa atrair o capital privado para que o Estado possa voltar a receber os royalties que sempre mereceu pela extensa área de produção de petróleo que nós possuímos. Eu lamento o discurso da governadora Fátima Bezerra, esse discurso é um discurso furado realmente, lamentável, ela não fez o dever de casa, o Estado está falido, o Estado precisa recuperar sua capacidade de investimento e somente com investimento privado a gente vai conseguir isso. Estamos também trabalhando com a bancada para trazermos obras públicas, obras de infraestrutura. O BR do Mar, lançado agora pelo ministro Tarcísio, que o presidente Bolsonaro lançou, para resgatar a navegação de cabotagem, será
o grande diferencial nosso para o Porto de Natal e para demais portos do Brasil, fazendo com que não haja deslocamento paralelo de caminhões paralelo ao mar. O deslocamento tem que ser transversal ao mar. Se tiver que ser paralelo ao mar, tem que ser a navegação de cabotagem. Então, meus cumprimentos ao presidente Bolsonaro, a todos os ministros, pelo excelente trabalho que estão fazendo, e agradeço em nome do povo potiguar, agradeço sim todo o investimento de infraestrutura que está sendo feita. E lamento que esse discurso vazio, ocupado por alguns políticos de esquerda que ficaram calados na época que deveriam ter falado, deveriam ter buscado contrapor aquele desinvestimento que foi feito e os assaltos ao cofre público. Muito obrigado, senhor presidente. Um forte abraço. Grande abraço, deputado. Para fazer uso agora da palavra, eu convido a professora Rosa Neide. Senhor presidente, demais pares que estão conosco nessa sessão, gostaria de hoje me reportar a situação em que se encontra o estado de Mato Grosso, grande parte da região amazônica do Brasil, com relação às queimadas. Estamos passando por um sofrimento muito grande, né? Se olharmos a situação do bioma Pantanal aqui no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vamos observar que nunca fomos atingidos, não há precedente na história sobre o que aconteceu no ano de 2020. Sempre tivemos fortes queimadas na Amazônia, ano passado a maior queimada já registrada, estamos seguindo essa questão de região amazônica também em 2020, também a região de Cerrado aqui no nosso estado, fortemente queimado, mas desta vez uma agressão sem precedentes com o bioma do Pantanal. O Pantanal hoje tem mais de 3.200 pontos de calor. Estamos aí sofrendo e vamos sofrer muito mais as consequências de ver toda a vegetação que cobre a grande área do Pantanal sendo varrida. As pessoas calculam 10% da área, não do Pantanal, mas da área coberta por vegetação, porque o restante da área é coberta de água. E aí também tem seus animais, toda a fauna, que muitas das espécies só existem no bioma do Pantanal, sendo aniquilado pelo fogo, a fauna e a flora. E a cidade de Cuiabá, que tem o Pantanal no seu entorno, que tem a Chapada dos Guimarães com grande área de cerrado. Hoje podemos dizer que a área queimada aqui no cerrado da Chapada dos Guimarães equivale a 5.000 campos de futebol, queimando toda a Chapada e fazendo com que a cidade de Cuiabá fique imersa em fumaça. Hoje as pessoas tossem e não sabem se elas estão tossindo porque elas estão gripadas, porque elas têm Covid ou porque elas estão engolindo fumaça. Você não enxerga um palmo diante do seu próprio corpo, tudo imerso em fumaça. Ontem fiz um vídeo, as pessoas de outros estados perguntavam, isso é neblina? E aí, Vicentinho, eu olho você aqui na minha frente, sei que você é de São Paulo, e já vi muita neblina de São Paulo, mas a neblina aqui é temerosa, é uma fumaça densa, massacrando idosos e crianças que estão sofrendo com a questão ambiental no estado de Mato Grosso. Então, nosso país não merece isso. Nosso país precisa ser olhado. Mato Grosso é o estado que mais exporta grãos. Como é que fica Mato Grosso no cenário mundial? Como é que fica a Ásia e a Europa nos olhando e vendo uma cidade imersa em fumaça? Um estado pegando fogo literalmente. E nós temos que prestar conta internamente e externamente. Então, venho aqui pedir, senhor presidente, a toda esta casa para que a gente se debruce sobre a questão ambiental brasileira, porque colocou-se fogo no Brasil. O governo federal deu o caminho, fez o mote, que fogo era para fazer mesmo o Dia do Fogo e continua o Dia do Fogo e Mato Grosso está sendo destruído pelo fogo. Um forte abraço e muito obrigada. Obrigado, deputada. Agora, para fazer uso da palavra, convido o deputado Arlindo Sinaglia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores parlamentares. Eu volto a falar do setor elétrico. Semana passada eu denunciei o absurdo, o escandaloso sistema de venda do maior parque eólico da América Latina, de um complexo eólico.
de nome Campos Neutrais. Resumidamente, a Eletrobras investiu 3 bilhões e 100 milhões e depois vendeu por 500 milhões. E este valor de 500 milhões, em um único ano, em 2017, este complexo deu um lucro de 345 milhões. Como já disse, menos de um ano e meio de lucro foi pelo que vendeu o complexo por parte da Eletrobras. Hoje eu retomo o tema para dizer o seguinte: o Brasil, entre 110 países, é o 37º entre os que têm as maiores tarifas do planeta, pelo menos no que diz respeito aos 110. Para que os senhores e senhoras tenham uma dimensão, a energia elétrica no Brasil é 123% mais cara, em média, do que nos Estados Unidos da América. Se isso não bastasse, é 9% mais caro do que, por exemplo, na Alemanha. É 94,9% mais caro do que no Canadá. E há aqueles que insistem, notadamente o governo federal, em privatizar. Porque isso vem do consenso de Washington. Todas as premissas defendidas à época não se confirmaram. Diziam que ia baratear a tarifa, dizem ainda, mentira. Diziam que ia melhorar o atendimento, mentira. Inclusive, houve demissão em massa de funcionários, de trabalhadores, substituídos por outros terceirizados, sem treinamento suficiente, que prejudica o atendimento e mata até alguns ou vários trabalhadores, exatamente por estarem preparados. Portanto, nós temos o dever de considerar a energia como uma área estratégica de soberania nacional. Não é possível, nesta altura da humanidade, haver desenvolvimento sem acesso à energia. Finalmente, só para dar um exemplo, aqui na Grande São Paulo, houve um aumento que atingiu 18 milhões de consumidores, na medida que há uma política de permitir a cada aniversário da concessão do contrato aumentar a tarifa. Em torno de 5% foi esse aumento. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado, principalmente pela compreensão de fazer uso exclusivamente do seu tempo. Como sempre, uma pessoa justa que seus colegas vão falar depois. Chamo agora o deputado João Daniel. Presidente, eu queria saudá-lo e saudar todos os parlamentares e todo o povo brasileiro. Trato de um tema nesse momento para parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras de uma das empresas mais importantes do Brasil, no serviço à população brasileira, com credibilidade, que são os Correios. Quero me referir a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão em greve. Uma greve vitoriosa que o Brasil inteiro acompanha. Essa greve dos Correios é em defesa da vida, é em defesa de uma empresa importante para o Brasil. São mais de 80 mil trabalhadores e trabalhadoras que querem apenas o direito de trabalhar, o cumprimento do acordo coletivo, seus direitos respeitados e que essa empresa jamais poderá ser privatizada. Quero dar um abraço a todos os sindicalistas do Correio. Em nome de Marcel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio de Sergipe, secretário-geral, que aqui em Sergipe, nesse momento, em ato na Rua do Acre, mas mobilizada esta categoria no estado inteiro. Faço parte da frente parlamentar em defesa dos trabalhadores e em defesa dos Correios.
e fazemos um apelo para que o TST e para que o governo federal respeite essa luta histórica desta empresa e desses trabalhadores. Sem nenhuma demissão, cumprimento do acordo coletivo e que as suas reivindicações sejam atendidas. Quero parabenizar a militância do Partido dos Trabalhadores, em nome do que assumiu como vereador até bem pouco tempo, Camilo, que nesse momento e como antes, sempre acompanhou em nome do Partido dos Trabalhadores e da militância a luta de todas as categorias da classe trabalhadora, em especial dos Correios. Quero, em nome da Frente Parlamentar Nacional em Defesa dos Correios, continuar firme, dizendo a cada trabalhador e cada trabalhadora dos Correios: conte com nosso apoio, conte com nossa luta na defesa dessa empresa, dos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras e não a privatização. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Agora eu convido o nobre deputado Vicentinho por 3 minutos. Prezado presidente, senhoras e senhores deputados, grande educadora Rosa Neide, esses ataques todos que nós estamos passando, enfrentando, a direita raivosa que esconde a verdade, a grande verdade é serem instrumentos do grande capital, do grande poder internacional a partir dos americanos, nós temos uma esperança. Nesta semana, nós começaremos o momento das grandes convenções. E o nosso partido, com capilaridade, tentaram destruir, ele ficou cada vez mais forte, se organiza pelo Brasil, se organiza no estado de São Paulo, também na nossa região do ABC. No ABC nós teremos para Santo André a nossa pré-candidata, a professora Bete Sirac, grande guerreira, hoje vereadora. São Bernardo, o melhor prefeito da história, o nosso companheiro Luiz Marinho. Diadema, idem com o nosso companheiro Felipe, grande prefeito. Além de Diadema, nós temos Mauá, com o nosso grande vereador Marcelo de Oliveira. Ribeirão Pires, nós temos o nosso Felipe Magalhães. São Caetano, o nosso João Moraes. E Rio Grande da Serra, o nosso Ramon Velasquez. Esses companheiros representam a esperança de uma cidade industrial que já teve a felicidade de ter os melhores prefeitos, em que o povo participou, decidiu nos orçamentos participativos, participou, decidiu na gestão, foi ouvido. Essa é para dizer que a esperança está de pé. Saúdo, então, todos os nossos pré-candidatos e pré-candidatas na região do ABC, a vereadoras e a vereadores, mas saúdo especialmente a nossa militância querida. Essa que vale por 10 daqueles que trabalham por dinheiro, essa que vale por 10 dos mercenários, essa militância que acorda de madrugada pelo interesse coletivo, que vibra, que sofre, que é feliz quando desenvolve um papel de conscientização. É recuperar o legado do governo Lula, do governo Dilma, recuperar o legado das nossas administrações e apresentar propostas novas, caminhos novos, que cuide do nosso povo, que considere o trabalhador, ainda mais num momento de desemprego como esse, que considere a micro e pequena empresa, que considere o desenvolvimento regional com a participação de todos. Por isso, meus companheiros, eu como único deputado da região do ABC, lhes saúdo com muito carinho e reafirmando o que disse o nosso enfio. A esperança está de pé. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Convido agora a deputada Érica Cocai para fazer uso da palavra. Nós estamos vivenciando uma necropolítica
que ela bate nas nossas portas, ela passa por debaixo da porta, ela, em verdade, consegue estabelecer uma destruição, eu diria, das formas mais vivas de vida. Nós estamos vivenciando o que, se Nelson Rodrigues pudesse estar entre nós, diria que é o absurdo perdendo a modéstia. Temos uma proposta orçamentária que ela não faz jus à própria educação. Uma proposta orçamentária, em verdade, diminui o que seria a previsão para o reajuste do próprio salário mínimo. Uma proposta orçamentária que acha que a defesa tem mais importância do que as políticas públicas absolutamente fundamentais. Aliado a isso, nós temos um governo que não esconde, tirou todos os véus, tirou todos os enredos, o seu compromisso com o sistema financeiro. Não é à toa que o BTG Pactual compra uma carteira do Banco do Brasil avaliada em quase 3 bilhões por pouco mais de 300 milhões. E há uma censura para que não se divulgue isso que está sendo feito pelo banco, que é o banco de Paulo Guedes, para onde foi, inclusive, Mansueto. Mas não é só isso. A proposta de privatização da Caixa aos pedaços, tirar da Caixa a Seguridade, tirar da Caixa os cartões, tirar da Caixa as loterias que 37% vão para as políticas sociais, entregar à iniciativa privada, é um crime contra este país. Aliado a tudo isso, nós vemos que o presidente da República só se preocupa objetivamente em proteger a sua família de qualquer tipo de investigação. O presidente da República não consegue responder, porque se responder será réu confesso, porque que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil da conta, a conta miliciana, a conta com tantas relações escusas de Fabrício Queiroz. Aliado a tudo isso, esse ministério que nomeia um veterinário para estar na política de imunização do Ministério da Saúde, também emite uma portaria que é um atentado contra o que esse país conquistou de direitos das nossas meninas, das nossas mulheres. Eles querem penalizar, mais uma vez, recrudescer uma violação de direitos às mulheres que têm o direito à interrupção legal da gravidez, mulheres vítimas de estupro, mulheres que têm a sua vida em risco na manutenção desta própria gravidez. Estas mulheres serão submetidas a uma verdadeira tortura na tentativa de reproduzir ou de traduzir em uma portaria isso que nós vimos com essa menina do Espírito Santo de 10 anos, que foi chamada de assassina. É isso que eles querem traduzir em uma portaria. Por isso é urgente que este parlamento possa dizer que é abusiva esta portaria, que nós não podemos permitir que haja uma criminalização das vítimas ou que haja uma criminalização das mulheres. A luta pela liberdade que as mulheres desenvolvem é uma luta cotidiana e ela é uma luta que não terá interrupção. Por isso é contra esta portaria, para que nós possamos assegurar os direitos de meninas e de mulheres neste país. Num país onde a cada uma hora, pelo menos 4 meninas de até 13 anos são vítimas de estupro. É um assinte. Por isso digo que é uma tragédia e é uma necropolítica que invade as nossas casas, que cola na nossa pele e que faz com que o Brasil tenha hoje por volta de 121 mil mortes que não são consideradas, porque o presidente da República naturaliza a barbárie, a mentira, o ódio e naturaliza as mortes. Volto a pedir que os colegas respeitem. Na verdade é o seguinte, eu tenho oposição praticamente toda aqui. Todos querem falar. Se a gente utilizar os 3 minutos, eu consigo atender todo mundo, que eu estou com a maior boa vontade aqui para fazer isso. Mas eu gostaria que vocês fizessem isso por vocês mesmos, para que vocês tenham tempo e condição de todos poderem se manifestar. Pompeu de Matos, meu amigo, você está com a palavra, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos vivendo, presidente, uma pandemia muito poderosa na área da saúde, com uma consequência muito grave na área da economia. E nessa hora, a economia, ela se sacrifica para ajudar a saúde e para salvar a vida. E depois a vida com saúde haverá de salvar a economia. Mas enquanto isso acontece, presidente, nós não podemos permitir que as pessoas morram de pandemia, de coronavírus, mas que também não morram de fome. E é nesse contexto que eu apresentei o projeto 4.367, que prevê um 14º salário, presidente, para os aposentados, para os pensionistas,
em caráter emergencial para o ano de 2020 e para o ano de 2021. São 2 etapas. Veja bem, o salário mínimo para todos e conforme o salário deste aposentado na proporção até no máximo 2 salários mínimos. Ou seja, é um valor razoável, decente, equilibrado, suportável e sustentável. Veja, nós temos aí 30 milhões de aposentados no Brasil. E esses aposentados, neste momento de pandemia, na maioria das casas, são o único que tem um saláriozinho garantido, que tem uma renda. O filho do aposentado está desempregado, o neto não tem renda. Quem segura as pontas da casa é o vô, ou melhor, a avó, porque a maioria dos aposentados não são aposentados, são aposentadas, são pensionistas, mulheres, guerreiras, lutadoras, que merecem o nosso respeito. Então, esse 14º salário para aposentados e pensionistas é uma espécie de auxílio à própria família, para que eles possam ter um mínimo de dignidade. Agora mesmo, nesse ano, o 13º salário dos aposentados já foi antecipado para o mês de maio. Chega no fim do ano, o aposentado não tem nada para receber de 13º. Por quê? Porque já recebeu e já comeu e foi para enfrentar a pandemia. Por isso que nós queremos o 14º já, agora. É socorro que nós estamos pedindo. O Brasil pode sim pagar, porque o Brasil é um país rico de um povo pobre. Tem condições nesta hora. E este é o meu apelo, presidente, para que a gente coloque em votação, então, o PL 4367 em favor dos pensionistas, em favor do aposentado, em favor da vida, em favor da dignidade dos nossos aposentados, das famílias mais pobres, porque quem está aposentado no regime geral de previdência, ou seja, no INSS, não é rico. Ninguém ali tem dinheiro. Ali são pessoas que precisam de auxílio, de apoio, de amparo. E esse país rico, milionário, que tem dinheiro e que tem muitos ricos com muito dinheiro, pode repartir um pouco da riqueza com os mais humildes, mais pobres, que são os nossos aposentados e os nossos pensionistas, aprovando o 14º salário para este ano e para o ano que vem, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Rogério Correia. Presidente, hoje falo aqui do carro porque, infelizmente, tive que sair de casa, sair do isolamento social, exatamente para... Presidente, desculpe, é que eu estou no celular. Eu tive que sair de casa hoje rapidamente, porque denunciei outro dia que estava havendo aqui em Minas Gerais um ato de covardia do governo Zema, do governador Zema, com o movimento dos trabalhadores sem terra. E ele mandou para lá caveirão, helicóptero, para retirar famílias em plena pandemia através de violência policial. Hoje, presidente, ele age da mesma forma agora com os servidores públicos. E aqui agora, em frente à Assembleia Legislativa, o que nós estamos vendo também são camburões, até atiradores de elite, enfim, para reprimir servidores públicos, porque o Zema resolveu, presidente, fazer uma reforma previdenciária e aumentar a alíquota dos aposentados em plena pandemia. Então, um ato de completa covardia. Eu vi agora o deputado Pompeu de Matos falar, e ele está certo, preocupado com o que está acontecendo com os aposentados. Pois em Minas Gerais o Zema está criando uma alíquota de 13% para os aposentados que recebem muito pouco. Por exemplo, uma professora que recebe R$ 2.500 hoje, e é assim no Brasil inteiro, não paga a alíquota de aposentadoria, porque recebe muito pouco e pagou uma alíquota de 13% em plena pandemia. Ele não permite sequer aos sindicatos, aos servidores, de se mobilizarem. O deputado está com um sinal ruim. Em nova oportunidade, eu lhe chamo novamente. Comunique a ele, por favor, à mesa. Quando ele estiver em um local mais apropriado, nós chamaremos ele novamente. Para fazer uso da palavra agora, então, eu vou chamar o deputado Camilo Capiberibe. Não se encontra
o deputado Diego Garcia. Seguimos. Então, vamos chamar agora, então, o deputado Henrique Fontana. 3 minutos, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os brasileiros, brasileiras que acompanham esta nossa sessão legislativa do Congresso Nacional. Eu volto, presidente, a usar esta tribuna no sentido de cobrar do governo Bolsonaro e da presidência da Câmara e do Senado que deem prioridade à votação de impostos justos que sejam pagos por aqueles que detêm as grandes fortunas no nosso país. Não é possível que nós estejamos em pleno 6º mês de pandemia, com uma profunda crise econômica a ser enfrentada, que necessitará de recursos públicos de forma muito consistente, e que nós continuemos fazendo de conta que, por exemplo, os 42 maiores bilionários do Brasil, que tiveram um ganho de 177 bilhões de reais nos seus patrimônios durante a pandemia, continuem absolutamente protegidos num regime tributário que é um verdadeiro paraíso fiscal para os super ricos. O Brasil precisa cobrar e passar a cobrar, votar neste Congresso Nacional, o imposto sobre grandes fortunas, a reintrodução do imposto sobre os grandes lucros e dividendos, a cobrança de impostos justos sobre as embarcações de luxo, os iates e os jatinhos, ampliar a cobrança de contribuição social sobre o lucro líquido do sistema financeiro e ampliar, deputado Camilo Capiberibe, deputada Alice Portugal, ampliar a cobrança de impostos sobre a transmissão de grandes heranças. O que o presidente Bolsonaro deve fazer é isso, priorizar esta votação para arrecadar 250 bilhões por ano e não cortar prematuramente a metade do auxílio emergencial, como ele acaba de anunciar há poucas horas atrás. O Brasil não pode prescindir do auxílio emergencial de R$ 600 que está sendo pago neste momento e que deve ser prorrogado até o final deste ano, pelo menos os R$ 600, para que no início do ano que vem nós possamos ter construído um aumento dos valores do Bolsa Família para garantir um programa de renda básica permanente no país. E para isto há dinheiro, e um dos caminhos para garantir este recurso é exatamente que este Congresso Nacional, a base de Bolsonaro, porque a oposição garante todos os seus 130 votos a favor deste pacote tributário para tributar os super ricos e garantir que não haja corte no auxílio emergencial, pelo menos até o mês de dezembro, presidente. Obrigado, deputado. Para fazer uso agora da palavra, eu vou chamar... Olha só, aconteceu aqui um imprevisto com o deputado Rogério Corrêa, que afirmou que já pode ser chamado novamente. Chamo ele e vou seguir de novo com os demais, inclusive com o Camilo, vou dar uma segunda oportunidade do Diego, depois a gente segue normalmente. Quem perdeu, a gente tem que abrir espaço para os próximos, tudo bem? Vamos verificar se agora a conexão está boa do deputado Rogério Corrêa. Saiu da sala? Então eu vou chamar o deputado Camilo Capiberibe. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o deputado Luiz Miranda, que preside essa sessão, todos aqueles que acompanham de casa, através das redes sociais, através da internet. Dizer que nós acabamos de ter uma reunião da Frente Parlamentar Indígena, que ficou marcada às 10 horas da manhã, para tratar sobre o cronograma de implementação das políticas de socorro emergencial aos povos indígenas, quilombolas e as populações tradicionais, que incluem, evidentemente, as populações ribeirinhas aqui da Amazônia, do meu querido estado do Amapá. E, vejam, a falta de respeito, porque, via ofício, as autoridades do governo federal foram convidadas a participar dessa reunião da Frente Parlamentar, confirmaram a presença, e apenas a reunião estava marcada para 10 horas, apenas 10h30 mandaram um comunicado dizendo que tinham sido convocados para uma reunião emergencial
no gabinete civil da presidência que não poderiam, então, participar. É importante dizer que o governo federal sancionou no último dia, com muitos vetos, esse programa emergencial, PL 1142, aprovado na Câmara e no Senado, e fez isso com muita má vontade, porque o governo federal ele não é aliado das populações originárias do Brasil, ele, na verdade, é um inimigo. Infelizmente, tem que ser colocado dessa maneira, que não é assim, queria acabar, desmembrar, esvaziar completamente a FUNAI, tem um plano de destruir os povos indígenas através da mineração, da liberação da mineração em terras indígenas, e no momento em que o Congresso Nacional derruba o veto, os vetos que ele impôs à lei, 22 vetos, no momento em que o Supremo Tribunal Federal determina que o governo federal socorra os povos indígenas, populações tradicionais, quilombolas, o governo federal esvazia a reunião da frente parlamentar destinada a esse objetivo. Então eu quero repudiar, lamentar a atitude do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, responsável pela alta da devastação das florestas aqui da Amazônia e das queimadas. Então, é um governo inimigo do meio ambiente. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para dizer que na manutenção do veto 17 foi sinalizado um futuro sombrio para os servidores públicos que estão aí aguardando, não aguardam esperando, porque tem esperança nisso, a reforma administrativa. O governo do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, do mercado, pretende enfraquecer e retirar o dinheiro dos servidores públicos, porque se recusa, deputado Henrique Fontana, a implementar o tributo sobre grandes fortunas e a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Nós queremos que os muito ricos paguem pela renda básica e não que a classe média, mais uma vez, pague essa conta. Então, repúdia essa atitude contra o servidor público, solidariedade aos trabalhadores dos Correios que estão em greve, contra a privatização. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Seguindo o rito, como dito, vou chamar novamente aqui o deputado Diego Garcia. Se encontra? Não? Então vamos seguir. E ao final da lista eu chamo os que não estavam presentes. Deputado Coronel Tadeu. Falou aí para você agora direito. Boa tarde, senhor presidente. Só para conferir, o áudio está chegando bem, senhor presidente? Perfeitamente, deputado. Muito bem. Bom dia, então, presidente. Não almocei ainda. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas deputados. Em especial, um recado, um bom dia todo especial aos líderes dos partidos. Hoje nós temos, provavelmente, a votação da medida provisória 964, que trata do setor aéreo, mas não do setor aéreo, e sim dos seus colaboradores, dos tripulantes, dos pilotos, que hoje fazem com que a aviação funcione precariamente, porque hoje nós estamos apenas com 30% da nossa aviação funcionando, em alguns lugares nós não temos nem aviões e nem helicópteros. A medida provisória, eu queria fazer um apelo para todos os líderes para que não fosse votada. Eu ia solicitar a todos os líderes, sem exceção, que houvesse um debate maior sobre o tema, porque ela está sendo de forma perversa para todos aqueles que trabalham como tripulantes. E perversa por quê? É muito simples explicar. A origem da medida provisória, ela surgiu apenas para atender uma demanda do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente numa, entre aspas, dificuldade para se contratar helicópteros e pilotos. Então, eles quiseram separar essa contratação. Isso pode ser resolvido de uma forma muito simples, e eu tentei conversar com o Ministério do Meio Ambiente, tentei conversar com o IBAMA, fizemos reuniões, que a ANAC e o próprio setor, o próprio sindicato que representa essa categoria, poderiam firmar um acordo permitindo essa exceção na regra. Mas no momento em que essa medida provisória for aprovada, nós vamos deteriorar as relações trabalhistas do setor. E quero ressaltar que o setor não anda bem. O setor da aviação aérea está literalmente na UTI, provavelmente até com Covid. Porque
operando apenas com 30% da sua capacidade. Nós estamos falando na aviação comercial, estamos falando da aviação geral. A grande maioria de helicópteros e aviões hoje está no chão. E num momento tão difícil, onde o setor passa por dificuldades, nós queremos ainda aprovar uma maldição em cima dos funcionários. Isso será muito ruim para toda essa classe de trabalhadores. Eu peço encarecidamente que haja uma discussão maior. Não foi feita uma audiência pública chamando empresas e sindicatos para conversarem, né? A discussão apenas tramitou internamente, tentamos fazer todas as sugestões possíveis. Eu gostaria de lembrar a todos os nobres líderes e deputados que eu sou tripulante, sou piloto de helicóptero, respiro o setor e sei exatamente aonde vai doer se essa medida for aprovada. O que estão querendo vai permitir uma pejotização de todos esses funcionários, e essa pejotização lá na frente vai ser prejudicial. Nós vamos ter empresários sendo acionados na Justiça do Trabalho, nós vamos ter contas altas para serem pagas, e nós temos uma gama de associações da aviação agrícola, do táxi aéreo e tantas outras que realmente estão clamando pela retirada dessa medida provisória para que se permita um debate maior. Então, esse é o meu recado, senhor presidente, nas breves comunicações, e possivelmente eu envie esse vídeo para todos os deputados via a nossa rede social WhatsApp. Obrigado, deputado Luiz Miranda. Obrigado, deputado. Agora eu convido o amigo, excelentíssimo deputado Hildo Rocha. Não se encontra na sala. O deputado Rubens Ottoni. Senhor presidente, ilustres deputados e deputadas, povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara, o governo Bolsonaro, ao enviar ontem o projeto de lei orçamentária de 2021, ele mostra, mais uma vez, a sua vocação para enganação. Para quem está todo dia na mídia, todo dia na rede social, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ter Renda Brasil, que vai ter Casa Verde Amarela, que vai ter obra de infraestrutura espalhada por todo o país, e etc., etc., muitas outras coisas, a proposta apresentada pelo governo, proposta de orçamento para 2021, ela desmente tudo isso. A proposta nua e crua do governo federal é uma proposta de arroxo fiscal e de sacrifício cada vez maior para aqueles que já estão sacrificados, que é a população de baixa renda. Um exemplo disso, nós poderíamos ver aqui a proposta do salário mínimo. O salário mínimo na proposta do governo para 2021, ele não terá nada de aumento real. Na proposta está previsto apenas a reposição da inflação, que levaria o salário mínimo aí para um valor de R$ 1.067 a partir de fevereiro do próximo ano. Um absurdo. E se isso se confirmar, eu espero que não, eu espero que o Congresso Nacional tenha uma posição diferente sobre isso, será, se isso se confirmar, será o segundo ano sem ganho real para o salário mínimo. Então, o aumento, segundo a vontade do governo federal, seria um aumento de apenas R$ 22. Isso no momento em que um pacote de 5 quilos de arroz aqui no meu estado, que custava R$ 15, em alguns lugares já está custando R$ 35. E eles querem aumentar o salário mínimo a apenas R$ 22 para o próximo ano. Uma triste situação. 2 anos de governo, 2 anos sem ganho real para o salário mínimo. Mas não é só isso, senhor presidente. Na outra ponta do orçamento, não existe também dinheiro para investimento, 28 bilhões, para manutenção da infraestrutura atual e para executar novos projetos é absolutamente insuficiente. Em resumo, é um orçamento para atender os interesses do sistema financeiro, sem se preocupar
com o que é mais importante, que é o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Vamos aguardar, ainda não deu quórum, não tem possibilidade de iniciar a ordem do dia. Peço aí às lideranças que convidem seus deputados para darem presença, por favor. Convido agora o deputado Nito Tato. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, primeiro quero aqui me somar ao protesto do colega Camilo Capiberibe. Nós ficamos das 10 até as 10h40 esperando o governo para apresentar o cronograma de execução do plano emergencial para os povos indígenas e quilombolas. E com desrespeito a esses povos e essas comunidades, o governo não apareceu numa reunião chamada e organizada pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Quero também me solidarizar com os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, 80 mil que estão lá na defesa desse patrimônio do povo brasileiro, estão em greve justamente porque o governo Bolsonaro não cumpre com o acordo coletivo aprovado na categoria, aprovado pela Justiça. Mas eu também quero aqui chamar a atenção com relação ao orçamento deste ano, do orçamento, proposta de orçamento para 2021, que o governo acaba de enviar para o Congresso Nacional. Só para ter uma ideia, no Ministério do Meio Ambiente há um corte de 180 bilhões de reais. Ainda na semana passada, nós tivemos um ataque também à área de controle de desmatamento, onde o governo tinha anunciado, bloqueado 60 milhões no combate ao desmatamento. Com a pressão da sociedade, fez o governo recuar. Isso mostra claramente de que duas áreas importantes, e que aí é uma demonstração de incompetentes que estão dirigindo, e por coincidência são militares. Não tenho problema nenhum com os militares assumirem tarefas administrativas. O problema é quando são incompetentes. E a gente vê claramente com relação ao combate ao desmatamento na Amazônia, onde as Forças Armadas foram chamadas para passar vergonha, porque justamente nesse período o Pantanal está pegando fogo e o aumento de invasões em terras indígenas, territórios quilombolas, áreas públicas, e nós vamos aí para um aumento de desmatamento de mais de 35% nesse ano. E a outra, a presidência do Correio, também, coincidentemente, tem um militar incompetente lá administrando e mostra esse caos que está colocando, na verdade, numa perspectiva de querer privatizar esse patrimônio, uma das empresas mais antigas do Brasil. Então nós precisamos olhar com carinho aquilo que é patrimônio do povo brasileiro, e os militares deveriam assumir esse papel de ajudar a proteger e não fazer esse serviço para o capital financeiro que quer entrar em várias áreas de interesse público do povo brasileiro. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Júlio César Ribeiro, aqui do Distrito Federal. Deputado Júlio, está na sala? Deputado Júlio César não está na sala. Então, eu vou convidar o deputado Frei Anastácio. Grande amigo, libere o seu microfone. Está me ouvindo, presidente? Lhe escuto bem agora. Grande amigo, libere o seu microfone. Está me ouvindo? Lhe escuto bem agora. Lhe escuto, mas o senhor tem que desligar o equipamento aí, a televisão. Senhor presidente, colegas parlamentares, desligar o equipamento aí, a televisão. Telespectadores da TV Câmara. Deputado Frei, deputado, só um minuto, por favor. Todos aqueles que o senhor precisa desligar um dos seus equipamentos. Senhor presidente, tem alguém com... Muda ele para mim. É muito barulho, senhor presidente. Multa ele para mim. Ok, agora que está... Eu tive que fechar seu microfone, deputado, só um minuto. Eu vou lhe explicar o que o senhor tem que fazer.
o senhor deve ter, ou o YouTube está aberto, ou tem uma televisão próxima, ou outro equipamento que está retransmitindo o nosso áudio. Se o senhor fecha, que aí esse barulho vai sumir. É simples, é só desligar a televisão e o equipamento. Vou liberar o microfone novamente agora. Por favor, libere o microfone dele. E o equipamento. Vou liberar o microfone novamente agora. Tá bem? Senhor presidente. Vou liberar o microfone novamente agora. Tá bem? Senhor presidente, eu... Tá bem? Não é possível. Senhor presidente, Será que ele tá com o celular? Agora tá ok, agora tá ok. Certeza tá ok? Libera de novo. Libera o microfone, deputado. Só um minuto, deputado, vamos liberar o microfone. Libera, vamos tentar. Vocês liberaram o microfone dele? Isso. Senhor presidente, alô? Agora sim. Devolva o tempo do deputado, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção. Por nada. Senhor presidente, eu quero, em nome de 28 mil habitantes do município de Lagoa Seca, aqui na Paraíba, eu quero solicitar, e solicitei já, através de ofício, que a Superintendência do Banco do Brasil, ela agilize o mais rápido possível a reabertura do Pague Menos no município de Lagoa Seca. Essa agência era a única instituição bancária existente no município. E com o fechamento da agência, a população está sendo obrigada a se deslocar para outras cidades em busca de um serviço bancário. Os mais prejudicados, senhor presidente, são os aposentados e as pensionistas. Além das despesas com o deslocamento para outras cidades, essas pessoas ficam vulneráveis a assaltos e a contaminação da Covid-19. É difícil, senhor presidente, para uma cidade com quase 28 mil habitantes não ter um serviço bancário. Só para saque do Pague Fácil, realiza-se uma movimentação por ano de 1 milhão e meio de recursos. Portanto, é importante que esse apelo para a reabertura do banco lá em Lagoa Seca aconteça. Eu aqui estou fazendo esse apelo em nome de apelos que a população me dirigiu, como também o vereador Nelson Anacleto, que aprovou na Câmara de Vereadores do município um requerimento para que o Banco do Brasil reabra aquela agência lá. Então, senhor presidente, eu espero que isso aconteça e peço que a Vossa Excelência, a Casa, de que seja publicado nas redes sociais o nosso apelo, como também na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Catado o pedido de Vossa Excelência. Agora convido o amigo, nobre deputado Fábio Tradi, para fazer uso da palavra. O deputado Fábio Tradi está na sala. Está logado, mas às vezes não está presente. Tá bom, a gente chama ele depois. Deputado Márcio Gerri. O líder se encontra? Olá, presidente Luiz Miranda, bom dia a todos os colegas parlamentares, ao povo brasileiro que nos acompanha nesse momento, ao querido povo do Maranhão. Quero nesta sessão fazer uma homenagem a um grande maranhense que nos deixou aos 88 anos no último dia 24, literato, acadêmico, político, Salvio Dino, um grande companheiro, um grande amigo, pai do nosso querido governador Flávio Dino, governador do Maranhão. O senhor Salvio Dino marcou de maneira muito brilhante a cena política do Maranhão, a cena literária. Vereador por São Luís, ainda muito jovem, logo aos 20 e poucos anos de idade, deputado estadual
do Maranhão, teve o seu mandato violentamente interrompido pela ditadura militar em 64, ele que era parlamentar do PDC e perdeu o mandato arbitrariamente acusado de comunista, e que teve a alegria, décadas depois, de ver o seu filho Flávio Dino sendo deputado federal pelo Partido Comunista, sendo governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil. Seu Salvio Dino, que marcou sua presença na vida literária do Maranhão, como jornalista, como escritor, membro ativo e efetivo da Academia Maranhense de Letras, da Academia Imperatrizense de Letras e de outras academias de letras do estado do Maranhão. Seu Salvio, que foi também, além de vereador, deputado estadual, prefeito da querida cidade de João Lisboa, deixando, portanto, o presidente Luiz Miranda um grande legado na história do Maranhão. Foi vítima, infelizmente, da Covid-19, após também ter tido problemas cardíacos, e veio a óbito, infelizmente, no último dia 24. Deixamos aqui nos anais da casa o registro da presença assim, muito iluminada do seu Salvio Dino na literatura e na política do Maranhão, rendendo a ele nossas homenagens e, uma vez mais, também levando o nosso abraço fraterno ao nosso companheiro Flávio Dino, ao Nicolau Dino, ao Salvio Dino Júnior, ao Saulo Dino, filhos do nosso saudoso companheiro, amigo Salvio Dino, a quem nós homenageamos nesta sessão. E, por fim, presidente Luiz Miranda, nesses últimos 30 segundos, quero manifestar aqui a nossa indignação com esse anúncio feito pelo governo federal de cortes no auxílio emergencial. O governo federal, que só queria aqueles R$200, teve que engolir a decisão nossa da Câmara e do Senado de elevar a R$600, que queria só 3 meses, nós estendemos esse período e agora temos que levar, de fato, até dezembro. E é absolutamente inaceitável um corte no auxílio emergencial de 50%, reduzir de R$600 para R$300. Eu tenho certeza que aqui na Câmara dos Deputados nós impediremos este ato cruel do presidente Bolsonaro contra milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Grande abraço, boa tarde, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora eu convido para fazer uso da palavra novamente o deputado Fábio Tradi. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência pela generosidade de nos conceder essa oportunidade de apresentar ao Parlamento brasileiro e ao Brasil uma denúncia que reputo grave, sobretudo porque diz respeito à defesa do sistema público de saúde. Senhor presidente, nobres parlamentares, há uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Drogas, a resolução número 3, que subverte, por vício de iniciativa, as atribuições do CONANDA. O CONANDA, na realidade, é o Conselho Nacional que defende os direitos da criança e do adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem deve normatizar políticas relacionadas aos direitos de crianças e adolescentes é o CONANDA. Muito bem. E o que é que está acontecendo? O Conselho Nacional de Saúde editou resolução número 3, que, de certa forma, contribui para o desmonte do sistema público de saúde, do SUS, porque está destinando recursos para a internação de adolescentes nas comunidades terapêuticas. E nós todos sabemos, porque isso é fato público e notório, que existem muitas comunidades terapêuticas, pesquisas do IPEA, fiscalizações e inspeções realizadas pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, defensorias, conselhos de psicologia, que são absolutamente precárias e não têm condições estruturais de prestar serviço médico assistencial de qualidade. Ora, o que é que está acontecendo, então? Há uma drenagem de recursos públicos que deveriam ser utilizados
para a valorização do sistema público de saúde, o SUS, porque se não fosse o SUS, senhor presidente, o Brasil hoje veria nas ruas cadáveres insepultos em virtude da pandemia. E justamente no momento em que mais precisamos valorizar o SUS, vem esta resolução abusiva, ilegal, contaminada pelo vício de iniciativa, que drena recursos públicos para fins privados. E nós precisamos denunciar, razão porque faço esta denúncia e requero à sociedade brasileira atenção e olhos de lince para que dinheiro público seja investido, sim, no sistema público de saúde. Obrigado, deputado. Presidente, me dá um minuto, por favor. Pois não, deputada. É alguma Por questão favor, de ordem? eu gostaria de solicitar... Não tem ordem, né? Você sabe. Então segue a ordem, depois eu volto, tá bom? Oi? Podemos começar a ordem do dia, senhor presidente? Estou aguardando o presidente Rodrigo Maia. Então tá bom. Obrigada, autorizar. porque agora a gente vai votar o 1485, que duplica as penas dos crimes de corrupção. A senhora é autora. Eu sou autora, tenho relator no apostos, tudo. Eu queria solicitar que a gente pudesse começar quanto antes. Aguardando a ordem do presidente. Muito obrigada, senhor presidente. Para fazer uso agora da palavra, eu convido o deputado Bongás. Sim, presidente, colegas deputados, deputadas, dia 31 de agosto se completou 4 anos do afastamento da presidenta Dilma. Sim, eu estava lá, do lado da Dilma, num dos dias mais trágicos da história da democracia brasileira. O dia em que uma presidenta honesta foi deposta. Foi golpe sim. E foi tramado pelo que de pior existe no Brasil. Partidos mais corruptos, a elite endinheirada usurária e uma parte da mídia inescrupulosa. Naquele dia, eu lembro, Dilma disse: os golpistas vão cair um a um. E hoje, 4 anos depois, todo mundo já sabe exatamente quem são Aécio Cunha, Moro, Serra, Temer, Scaff, toda a catrefa que se mancomunou para tirar o PT do poder. Nenhum deles chega perto da decência e da integridade de Dilma. E não é por acaso que todos eles estão ou estiveram com o atual governo corrupto, mentiroso e cruel de Jair Bolsonaro. Na verdade, eles sempre... O tempo vem cumprindo seu papel e mesmo que demore um pouco, todos voltarão a ficar juntos. Mas não no poder, e sim no lugar que merecem, o lixo da história. Da minha parte, eu sigo na boa luta, em paz e do lado dela. Por isso eu quero dizer aqui, viva Dilma Rousseff! E as consequências do golpe percebidas na sociedade diariamente. Hoje, por exemplo, nós percebemos o que é um resultado do golpe. O salário mínimo poderia estar a 1.092, mas não estará para os trabalhadores. Por quê? Porque quando foi dado o golpe, mas nem com o Temer e nem com o Bolsonaro, o salário acima da inflação. Se congelou o salário. Agora, na LDO, o salário foi enviado por 1.079. E na proposta orçamentária agora reduziu para 1.067. Então nós temos uma redução de salário, congelamento de salário para os trabalhadores. Isso sim é consequência do golpe. Como é também consequência do golpe o desprezo com as pessoas que mais precisam. Reduzir o benefício emergencial pela metade, que é a proposta que está sendo feita agora para R$300 e não R$600 para os trabalhadores, é criminoso. Então essas denúncias nós precisamos fazer. Eu estou aí para fazê-las e dizer que nós queremos R$600 no renda emergencial, queremos salário mínimo reajustado acima da inflação e condenamos a atitude do golpe feito contra a presidenta Dilma. Obrigado, deputado. Convido agora o deputado Zeca Disseu. Senhor presidente, a todos que nos assistem, nos ouvem pela TV, pela Rádio Câmara.
no dia 31 de agosto, há 4 anos atrás, em 2016, o Brasil assistia um golpe parlamentar, um golpe mascarado por legitimidade, tramado por Temer, por Eduardo Cunha e, infelizmente, por uma parcela significativa do Congresso Nacional. Sigo com a minha consciência tranquila, não só por ter votado contra o impeachment, contra o golpe, mas sigo com a minha consciência tranquila por ter falado a verdade há 4 anos atrás. Nós alertávamos o Congresso, nós alertávamos há 4 anos atrás a população que o rompimento da normalidade democrática, o golpe, o impeachment, ia custar muito caro ao Brasil. A imagem internacional do país, nossa capacidade de fazer negócios com o mundo estaria abalada. Nós alertávamos há 4 anos atrás que ia custar muito caro ao povo brasileiro, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras, que são 70%, 80% da nossa população. De lá para cá, os resultados são evidentes. O Brasil nunca mais teve ciclo de crescimento, de progresso, de prosperidade. De lá para cá, nesses 4 anos, o Brasil nunca mais teve transferência de renda, melhoria de salário. De lá para cá, nesses 4 anos, o Brasil não teve mais programas de investimentos, grandes obras, grandes realizações. O país mantém 13, 14, 15 milhões de pessoas desempregadas. O país acelerou o processo de informalidade no mundo do trabalho. As pessoas hoje trabalham 10, 15, 12 horas por dia e ganham menos de um salário mínimo. Nós estamos diante de um governo fascista, racista, incapaz, preconceituoso, irresponsável, que só gera instabilidade. Um governo genocida, inclusive, durante a pandemia. E está aí o resultado. Agora, o governo acaba de propor um orçamento para 2021 que, mais uma vez, corta dinheiro da saúde, corta dinheiro da educação, corta dinheiro do povo, das necessidades básicas que o povo tem. O Congresso tem, agora na discussão do orçamento, uma chance de começar a corrigir seus equívocos e seus erros do passado. Não é possível que, durante uma pandemia, se corte dinheiro da saúde, deputados silenciem, deputados aplaudam isso. Não é possível que se corte dinheiro da educação. O país precisa de educação, de ciência, tecnologia, inovação, para vencer, inclusive, a pandemia no ano que vem. Que o Congresso comece a corrigir os seus erros. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Flávio Nogueira para fazer uso da palavra. Virou? Perfeito. Senhor presidente, está me ouvindo? Lhe escuto bem, deputado. Senhor presidente, prazer, deputado Luiz Miranda, senhoras e senhores deputados. Fiquei alegre, até contente, pelo envio pelo Executivo ao Congresso Nacional do Programa de Estímulo ao Transporte de Cabotagem, que recebeu até o nome de BR do Mar. O Brasil tem 8,5 quilômetros, 8.500 quilômetros de costa. Tem uma população aproximadamente de 70% entre o mar e 200 quilômetros. Então, mais do que necessário que tenhamos no Brasil um transporte de cabotagem, tanto para o transporte de passageiros, como também para o transporte de cargas. Os grandes países do mundo, como os Estados Unidos, China, que são países de dimensões continentais, exercem, portanto, esse transporte de carga, tanto para o turismo, esse transporte de cabotagem, tanto para o turismo, como também para a economia, levando, portanto, de um lado para outro, contêineres. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, o Brasil tem somente 11% desse transporte de cabotagem em relação a 65% do transporte rodoviário, que é muito mais caro, tanto para construir uma rodovia, como também para manter a sua malha. O outro setor importante que devemos também estar referindo nesse momento é o transporte ferroviário. Transporte ferroviário que é importantíssimo
principalmente para interligar todas as regiões do Nordeste. Por isso que chamamos do Nordeste ao Norte-Sul. Por isso que chamamos a atenção para, de fato, terminarmos a ferrovia transnordestina, que liga o porto, deverá ligar o porto de Pecém, no Ceará, ao porto de Suape, no Pernambuco, e passando aqui pelo Piauí, para o transporte dos grãos que vem do Cerrado Piauense, na cidade de Eliseu Martins. Foi uma obra transnordestina, iniciada lá no governo do Lula, mas de vital importância para que o nosso atual governo possa estar concluindo essa obra importantíssima, que lá no futuro também deverá conectar-se com a rodovia Norte-Sul, iniciada no governo José Sarney, e que também o atual governo tem interesse de complementar. Vamos, portanto, fazer o Brasil interligado com ferrovias, também com o transporte de cabotagem, não só as rodovias. Não vamos acabar aquele lema de Washington Luiz, que governar é abrir estradas. Muito obrigado, presidente Luiz Miranda. Obrigado, deputado. Agora eu convido a deputada Jandira Fegali. Deputada se encontra. Presidente, eu cumprimento todos os colegas e quem nos ouve. Em primeiro lugar, presidente, quero registrar também que de 2016 para cá, depois da violação constitucional que esse país assistiu, nós temos tido grandes retrocessos, imensos retrocessos em todas as dimensões da vida. Mas eu quero aqui destacar num campo em que esta pandemia revelou com muita velocidade, que é a crueldade no campo da saúde. Em meio à pandemia, o orçamento que chega a esta casa pelo governo Bolsonaro para o SUS é um orçamento de uma brutal crueldade. Esta é a primeira grande evidência do desprezo pela vida que tem o governo Bolsonaro. O orçamento de 2021, comparado inclusive com o orçamento de 2019 e 2020, ele consegue ser 38 bilhões menor do que os recursos que nós utilizamos em 2020, em plena pandemia. Ele consegue ser menor 2 bilhões do que o orçamento inicial, mesmo antes da pandemia, e consegue sequer cumprir a inflação após o orçamento inicial de 2019. Ou seja, um orçamento que não consegue corresponder à proteção da vida do povo brasileiro. E a segunda grande ilegalidade e crueldade que eu quero registrar aqui é a portaria do Ministério da Saúde, número 2282, que é exatamente fazer uma segunda violência sobre essa grande maioria de meninas que são estupradas e engravidam desde a primeira infância até a idade de 10, 11, 12, 13 anos no Brasil, e que esta portaria quer inviabilizar o seu direito de interromper uma gravidez vitimada por violência sexual e estupro, e que o Brasil inteiro já entendeu e que pede que a Câmara interrompa essa portaria, que o Brasil inteiro e os profissionais de saúde, inclusive a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pede o cancelamento dessa portaria, porque viola o Código de Ética Médica, viola a Constituição, viola o Código Penal e viola a norma em vigor, a legislação em vigor no Brasil. Nós não podemos fazer das mulheres criminosas e nem dos médicos, juízes ou policiais. Essa portaria é ilegal, ela é cruel e precisa ser imediatamente cancelada. Nós entramos, senhor presidente, com o PDL, imediatamente na quinta-feira passada, com mais de 10 coautoras na Câmara dos Deputados, e precisa imediatamente ser pautada, cancelada essa portaria, porque, estando em vigor, ela inviabiliza o direito de meninas estupradas por pais, tios, avós, familiares, de interromperem a gravidez vitimadas pelo crime hediondo que é o estupro. Portanto, por favor, senhor presidente, precisamos pautar o PDL 381 e nos rebelarmos contra a redução orçamentária da saúde para 2021. Muito obrigado. Registrado, deputada. Convido agora o deputado Bibo Nunes. Digníssimo presidente Luiz Miranda, nobres colegas, satisfação estar participando mais uma vez desta sessão remota. Estou feliz porque vejo que a oposição não tem mais argumento algum, né? Aqueles ataques constantes contra o governo acabaram, não tem mais fundamento, viram o rechaço na população. Bolsonaro imbatível em 2022
e a cada dia aumentando mais a popularidade. Fico muito feliz com isso, vendo que a oposição não tem mais argumento. Acabaram aquelas decorebas. Mas eu quero falar sobre o auxílio emergencial. O governo Bolsonaro, durante 5 meses, R$ 600, e para mãe de família, R$ 1.200. E agora, até dezembro, teremos aí prorrogação com R$ 300 por mês. Até o momento, mais de 50 bilhões são gastos no auxílio emergencial, o que é muito bom. É salutar, o governo tem que ajudar a população em momentos de extrema dificuldade. O que é muito diferente de um Bolsa Família. Quando se diz que tem mais verba para Bolsa Família está aumentando, isto é uma tragédia para o país. Quanto mais aumenta o Bolsa Família, quanto mais pessoas dependem do Bolsa Família, pior está a nação. O bom é quando nós não tivermos ninguém no Bolsa Família. Quanto menos pessoas dependendo do Bolsa Família, melhor estará o Brasil. E é assim que nós pensamos. Nós tentamos e conseguiremos reduzir ao máximo o Bolsa Família. Queremos o quê? Dar ao brasileiro condições dignas de estudo, de moradia e que possam progredir na vida. Não podemos permitir que nós venhamos a formar gerações de inúteis, gerações de pessoas que dependem de esmola do governo o tempo inteiro. O auxílio deve ser durante um determinado tempo, mas não o tempo todo. Tem pessoas que já estão acostumadas a viver do Bolsa Família, ou Renda Brasil, que seja. Tem que ajudar durante um tempo, mas não o tempo todo. Esse clientelismo, nós somos contrários. E eu, quando vejo pessoas, tem que aumentar o Bolsa Família, aumentar o valor, até pode, mas não o número de pessoas que dependam do Bolsa Família. Nós temos que dar dignidade ao povo brasileiro. E não como era no Nordeste antigamente, Bolsa Família, para a oposição, que tanto roubou o Brasil, ter a maior votação naqueles estados. Isso está acabando. E em pouco tempo, espero que nós tenhamos no Brasil um Bolsa Família com pouquíssimas pessoas e muitas pessoas recuperando sua honra, dignidade, trabalho, lutando por um Brasil melhor. Pensa assim quem pensa num Brasil maior e não pensa no seu umbigo. Muito obrigado, nobre presidente. Foi uma honra. Obrigado, deputado Bibo Nunes. Agora, aqui em plenário, convido o deputado líder Marcelo Van Hatten. Obrigado, senhor presidente. Eu estava me preparando para tratar de 2 assuntos importantes que estão na ordem do dia, inclusive o PL 1485, da duplicação de penas, da deputada Adriana Ventura, que precisa ser votado hoje, já deveria ter sido votado, aliás, por esse plenário. Estamos aguardando ansiosamente para votar esse projeto, para garantir que criminoso que rouba durante uma pandemia seja penalizado ainda mais do que aqueles que já devem ser penalizados quando roubam fora. Falaria disso e falaria também da criação do PGR, da PGR 6, da Procuradoria Regional da República, que vai gerar custos de, dizem inclusive na justificativa, apenas 20 milhões depois da criação do TRF 6. Está na justificativa do próprio Ministério Público. Mas decidi deixar esses temas para a ordem do dia, que certamente vai ser bastante acalorado, porque não posso me furtar a tecer comentários sobre aquilo que tem dito colegas nossos deputados na tribuna dessa casa. Deputado Alexis, é impressionante, esse povo do PT não perde a soberba. Golpe, impeachment, golpe, foi o povo que foi para a rua, o povo que o PT achava que representava, se rebelou justamente contra a corrupção que se instalou nesse país de uma forma como jamais antes foi vista. E olha que de escândalos de corrupção a história do Brasil está cheia, mas como a do PT, que institucionalizou a corrupção, corrompeu a democracia, e vem aqui pousar de paladinos da moral e da ética. Ora, que vergonha! Que vergonha! Não tem como assistir calado a despautério desse tamanho. Essa casa merece mais. Eu fico envergonhado com os discursos de certos parlamentares que ignoram a vontade que foi a vontade do povo e continua sendo
de desenvolvimento para o país, de busca da felicidade pelas pessoas que não conseguem com o tamanho do Estado que nós temos, de combate à corrupção desenfreada. Sinceramente, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar nesse momento sobre isso, porque tem horas que nós passamos até a desacreditar daquilo que é dito na tribuna e desacreditar na capacidade de representantes virem aqui e fazerem o bem pelo Brasil. Por outro lado, para concluir, senhor presidente, estamos aqui, deputados firmes que chegaram a este parlamento com a voz do povo e a voz das ruas para fazer a diferença. Não arredaremos pé, nem de fazer o nosso trabalho, nem de denunciar aqueles que mentem e não perdem a soberba um minuto sequer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu vou abrir uma exceção aqui para o deputado Dacide Matos, que está se licenciando hoje para cumprir sua missão no seu estado, e me pediu um minutinho, então peço desculpa aos demais colegas, mas é uma excepcionalidade, apenas para ele se despedir dos senhores e senhoras. Senhor presidente Luiz Miranda, prazer vê-lo presidir essa sessão, essa casa. Eu estou aqui com a presença do deputado Nilson, da região do Alto Vale, presidente Getúlio, que é o meu suplente. Estamos conversando. Há essa possibilidade, senhor presidente, do licenciamento, nós estamos tratando, há essa possibilidade para acontecer no dia de amanhã. Mas eu quero agradecê-lo e quero só concluir, senhor presidente, além de saudar a presença do Nilson de Santa Catarina, que o senhor tem falado sobre a necessidade das grandes reformas que o Brasil tem que fazer para que a gente possa retomar o nosso crescimento econômico, como a reforma tributária, como a reforma administrativa que não veio ainda para essa casa, e os processos de privatização e, sobretudo, de concessões. O Brasil, com muita união, com muita força, com fé em Deus, com certeza absoluta, presidente Luiz Miranda, nós vamos vencer a pandemia e vamos retomar o crescimento econômico do Brasil para o bem de todos, mas principalmente para o bem das pessoas mais carentes do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Lhe desejo boa sorte e, caso ocorra realmente, desejo boas-vindas ao suplente que irá assumir e participar aqui conosco nesse momento tão importante do nosso país, que é a virada dessa pandemia, virada positiva. Deputado Ivan Valente, com a palavra. O orçamento da República deve chegar hoje à Câmara dos Deputados, né? E ela mostra a cara, a face do governo Bolsonaro, a perversidade desse governo, né? A iniquidade que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, política, sanitária, entende? Com uma figura que faz o governo genocida em nosso país e vive às custas de fake news, né? Como é que nós podemos aceitar, no meio de uma pandemia que já matou 122 mil pessoas, 3 milhões de infectados, né? O pior desempenho contra a pandemia no mundo é o do Brasil, nesse momento, né? Como é que nós podemos aceitar que há cortes no Ministério da Saúde no meio da pandemia e há aumento no Ministério da Defesa? O governo, os militares viraram uma retaguarda do descalabro, da violência contra os trabalhadores brasileiros. Como é que ele pode aumentar a verba da defesa e retirar da educação? Como é que se justifica, entende, que o salário mínimo, que era para ser R$ 1.079, caiu para R$ 1.067? Desde o ano passado não tem nenhum aumento real do salário mínimo no nosso país. E a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros ganha até um salário mínimo quando tem salário mínimo. E agora, entende, está aí o auxílio emergencial. O Bolsonaro, né, que diz que é o autor dos R$600, mas nós sabemos que o Paulo Guedes pediu R$200, ele continua querendo jogar para R$200.
o auxílio emergencial no meio de uma pandemia para milhões de desempregados, informais, ambulantes e assim por diante. Então, ele vai cair agora, possivelmente para R$300, né? E eles estão querendo reduzir mais. E tem gente que ainda propõe que não haja nenhum tipo de ajuda, como uma renda permanente, como a Espanha acabou de fazer, inclusive. Então, esse governo, né, ao invés de estar preocupado com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, haverá corte de 190 bilhões de reais, eles estão incendiando a floresta no nosso país, independente das pressões, inclusive do capital e dos importadores internacionais. Então, esse é o governo do descalabro, né? No entanto, eles continuam mantendo fake news. É preciso que esse governo seja denunciado internacionalmente, nacionalmente, e certamente o presidente Rodrigo Maia não venha me dizer que não tenha crime de responsabilidade nas ações que eles fazem. Por exemplo, com essa portaria do Ministério da Saúde que criminaliza meninas adolescentes, entende? Que intimida profissionais de saúde e faz a política de Dona Damares. Isso é um verdadeiro absurdo, o que nós estamos vivendo nesse governo. Fora Bolsonaro. Agora, para fazer uso da palavra, eu convido o deputado Alencar Santana, de Braga. Presidente, colegas deputados, deputadas, todos que nos acompanham. O governo que no início queria somente R$200 de auxílio emergencial foi derrotado por essa Câmara que teve a sensibilidade de garantir o valor de R$600. Valor necessário, verdade que não resolve tudo, mas que foi necessário nesse momento de forte crise econômica e sanitária que vivemos. Valor esse que ajudou muitas famílias a superarem as dificuldades do momento, sobreviverem e, de uma certa maneira, permitiu que a economia não fosse um colapso ainda pior. O governo tentou dizer que ele estava garantindo o valor de R$600, mas a máscara caiu. A máscara caiu desse governo desumano, desse governo cruel, que não pensa na população mais pobre. E agora o presidente, junto com o Paulo Guedes, os dois mandam o valor de prorrogação de R$300. É insuficiente, porque muitas famílias perderam renda, perderam seus empregos, trabalhos informais e precisam dos R$600 para sobreviver. Por isso nós defendemos a manutenção do valor até o final do ano de R$600 de auxílio a todas as pessoas que já estavam recebendo. É ajuda necessária, importantíssima, para a gente garantir a sobrevivência de muita gente. E cabe a esse parlamento, que já teve a sensibilidade e a coragem do início da crise de garantir os R$600, de mais uma vez demonstrar o seu compromisso com o Brasil. Tenho a certeza a todos, o PT mais uma vez demonstrará o seu lado, e o lado é do povo mais pobre e do povo mais humilde. Queria aproveitar esse último minuto também dizer de um projeto que apresentamos, também fundamental, porque muitos estudantes perderam renda, perderam seus empregos, perderam seus estágios, estudantes de universidades particulares, ou estão trancando a matrícula nos seus cursos, ou estão se endividando, e nós não podemos permitir isso. Por isso nós apresentamos o projeto de uma bolsa emergencial aos estudantes. Os estudantes que perderam renda a partir de março, estejam desempregados, para poder custear com seus cursos, sua formação. Isso é de interesse do Brasil, de toda a sociedade brasileira, porque um sonho de um estudante interrompido é um prejuízo enorme para todo o país. Então esperamos e pedimos apoio aos demais colegas para que a gente também aprove a bolsa emergencial aos estudantes do ensino superior. É uma demonstração que a gente apoia a educação brasileira e que a gente tem respeito pelos estudantes do nosso país.
Obrigado, deputado. Senhoras e senhores, encerramos então os breves comunicados e iniciaremos a ordem do dia. A lista de presença registra o acesso de 322 senhoras deputadas e senhores deputados no Infoleg parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa, número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Projeto de lei número 1485 de 2020, da senhora Adriana Ventura e outros. Discussão em turno único do projeto de lei número 1485 de 2020, que altera o decreto número 2848, de 7 de dezembro de 1940, para duplicar as penas de crime contra a administração pública quando esses forem praticados por ocasião de calamidade pública, pendente de pareceres das comissões de trabalho, de administração e serviço público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Tendo apensados os projetos de lei números 1875 de 2015, 2077, 2106, 2473, 2557, 2651, 2976, 3090, 3198, 3276, 3686 e 3730, todos de 2020. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta. Esse será por nominal por ofício, não é verdade? Tem um pedido aqui de nominal de ofício. É que é nos termos do parágrafo único, 2º C, do artigo 83 do Regimento Interno, a retirada do PL 1485 de 2020 da pauta da presente sessão.